Não sei como é que tá lá, do ponto de vista do pão, né? Lá em Belém do Pará. Mas o Pedro Campos está conosco e eu trocando mensagens com ele agora há pouco, eu soube que tem coisa que ainda não tá pronta ainda, né? O pessoal tá lá correndo, trocando pneu com o carro andando para a COP30. O Pedro tá representando a Rádio Bandeirantes, cobrindo o evento, mas aquele cafezinho pro jornalista tá funcionando, ô Pedro? Boa tarde para você. Ô Pedrão, boa tarde, bem-vindo, queridão. Fala, Joel, Ronald, que alegria estar aqui com vocês no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. Maravilha, aqui direto de Belém do Pará, onde nós estamos acompanhando, né, toda a movimentação das autoridades que hoje estão por aqui. O pezinho está garantido, a água também de graça aqui para quem trabalha no setor da imprensa. Mas é isso, viu? Mas só isso, não tem mais nada aqui. O resto você tem que pagar tudo, viu, Joel? E pagar tudo caro, Ronald. Se quiser, tem que comer salada de folha da Amazônia aí, né, ô Pedrão? É brincadeira. Mas como é boa a comida dos caras aqui, não aqui na COP, né? Nos restaurantes aqui, cara, Joel, como é boa a comida deles aqui. Pedro, você sabe que eu sou apaixonado pelo Pará, né? De verdade. Eu já cogitei morar no Pará. Eu tenho muitos amigos aí, você falou em um ponto fortíssimo. A culinária dos caras é algo assim excepcional. Imagina, o peixe, que tem os mais variados tipos que você imaginar, as farinhas também, açaí, é uma culinária muito particular, sabe? Eles têm as duas coisas, tem o oceano aí com a culinária mais voltada para o mar e a floresta também, é uma junção assim excepcional. Agora, o Pedrão, e o evento em si, como é que tá, hein, Pedrão? Joel, o evento tá o seguinte, nós estamos vendo muito radicalismo já no começo, essa cúpula de líderes, por quê? Essa cúpula, ela antecede a COP que começa efetivamente só na segunda-feira que vem. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pisou no acelerador no seu discurso, falando a respeito de carbono zero, dizendo que nós não podemos ter nenhum tipo de influência geopolítica nessa situação, precisamos acabar com os mitos e apoiar a ciência que está falando sobre o aquecimento global. Mas nós vamos ter nos próximos dias a oportunidade de ouvir argumentos contrários, que dizem que há sim um caminho para o progresso, para o desenvolvimento dessa região, para que nós tenhamos também aqui na Amazônia infraestrutura necessária para as pessoas que moram, para as pessoas que vivem aqui e vão ficar depois de toda essa estrutura aqui e ir embora, porque isso aqui é provisório. Daqui a pouco essas autoridades pegam os jatinhos, vão embora para os seus países aí, provaram a maniçoba, provaram o pato no tucupi, o tacacá, curtiram um pouquinho aqui do que deu, só que os problemas vão continuar. Então, esse discurso, ele se fará presente a partir da semana que vem. Mas as autoridades estão insistindo na tese de que nós precisamos honrar o Acordo de Paris, acelerar nesses acordos para reduzir drasticamente a utilização do carbono. O que, claro, tem um custo para toda a sociedade, o que, claro, vai ter um preço a ser pago. Então, nos primeiros depoimentos, nós estamos acompanhando isso, nós estamos aqui até o fim do dia de hoje, amanhã ainda tem cúpula com mais lideranças falando, são 153 pronunciamentos. É o mundo todo aqui, não vieram todos os chefes de Estado, alguns mandaram representantes, como Donald Trump, Jinping, Javier Milei, mas tem também chefes de Estado que vieram até aqui, o príncipe William, o Emmanuel Macron, são alguns dos exemplos, presidente também do Chile, da Colômbia, também estão por aqui. E o objetivo do nosso trabalho aqui é a discussão e trazer aquilo que está sendo dito aqui na programação da Rádio Bandeirantes, viu, Joel e Ronald? Ô Pedrão, isso que você falou tem tudo a ver com um comentário que a gente fez aleatoriamente no início do jornal de hoje. Isso aí é muito bonito, hoje viraliza pra caramba, é o que a maioria quer ouvir. E a ideia é muito boa, né? Só que a forma de você aplicar essa ideia, ela tem que ser discutida de uma forma madura. O Pedro, quando fala que as autoridades que lá estão vão curtir Belém do Pará, curtir tudo que tem de bom lá, ouvir esse tipo de discurso e ir embora, ele fala com propriedade porque ele sabe que todo mundo, ao entrar ou nos barcos, nas lanchas, nos jatos, nos aviões, essas pessoas todas vão virar as costas para a Amazônia, absolutamente virar as costas. E quem vai seguir sobrevivendo dentro da floresta ou nas áreas adjacentes, não necessariamente da floresta, é quem lá está.
e cada vez mais abandonado. Você quer ver um exemplo disso? Belém é uma cidade que tem menos de 20% de saneamento básico, gente. A cidade que está sediando, que vai sediar a COP30, tem menos de 20% de saneamento básico. É descarga a céu aberto o dia inteiro, todo dia. Então, se isso não for demagogia, eu não sei o que é. Uma outra coisa que eu faço questão de colocar a respeito da exploração, no bom sentido, da floresta amazônica. Eu conheço bem a floresta amazônica, já morei em uma parte da floresta amazônica e digo o seguinte a vocês. Quando você não ocupa racional ou a floresta ou qualquer outra coisa, ou qualquer outro ambiente, alguém vai ocupar. Eu não consigo acreditar que as pessoas tenham ciência de que dentro da Amazônia tem ouro, diamante ou manganês e que você não pode explorar e que aquele minério, aquela joia ficará ali, sabe? O cidadão, quando ele sabe que alguma coisa valiosa está em algum lugar, ele vai até lá. Então, se você não explorar de forma racional, quem vai seguir explorando? O crime organizado. Nós estamos na era de discussão de minerais raros, né? O Brasil, felizmente, é a segunda maior reserva do mundo. Inclusive, em alguns minerais, a gente supera até mesmo a China. O manganês é um exemplo disso. O manganês é uma joia dentro desse grupo de minerais que são utilizados para fazer cada vez mais essas coisas tecnológicas, carro elétrico e tantas outras coisas. Nós tomamos conhecimento não tem muito tempo que o crime organizado está tirando manganês pra caramba de dentro da floresta amazônica, sabe? Porque você abre margem para isso. Se você não explora de forma racional, quem vive à margem da lei vai explorar. De um jeito ou de outro, o dinheiro vai sair dali. Agora, o grande lance é saber se nós vamos conseguir criar de forma madura uma ferramenta mesmo para explorar de forma racional isso, porque quando você explora de forma racional, você pensa na racionalidade, você pensa na preservação da floresta, o que o crime não pensa. E a grande discussão é pegar esse recurso, esse dinheiro, esse tesouro e trazer para o nosso caixa, né, Pedro? Exatamente, né, Joel? Exatamente isso aí. A gente acompanha, às vezes, o flagrante dessas operações de garimpeiros ilegais que estão tomando tudo. O que aconteceu também na margem equatorial, né? Guiana lá, Venezuela chupando de canudinho, enquanto o Brasil ficou esperando uma autorização para saber se pode perfurar, para achar petróleo, que é uma necessidade dos tempos atuais. Até a gente fazer a nossa transição energética vai levar um tempo, né? Vai ter um custo isso. E tudo isso vai ser pago por todos nós, né? Se a gente não tiver energia, o país não consegue progredir, não consegue crescer. Então, o debate ele é muito bonito, mas ele tem que ser travado também com esses pontos, né? Não podemos só ficar olhando para o verde, porque senão a gente vai ficar olhando para um verde cada vez mais desbotado, um verde cada vez mais ultrapassado. Repito aqui, a preservação ela é fundamental. E olha, o Brasil tem números para esfregar na cara de quem quiser nessa sala aqui atrás, porque 66% do território brasileiro é preservado, floresta nativa, 33% usado pelo agronegócio. Então essa história, né, de que nós desmatamos tudo é mentira, comprovada com imagem de satélite da NASA que fez esse mapeamento. Então o melhor número que se tem a apresentar aqui, o Brasil tem em mãos. Resta saber se o Brasil vai querer fazer uso. Nas palavras do presidente da República agora há pouco, ele foi numa direção contrária a isso e nós vamos seguir acompanhando não só essa reunião de líderes, mas na semana que vem também o debate envolvendo iniciativa privada, organizações, ONGs, associações e todos aqueles que se inscreveram aqui. Importante dizer, viu, Joel e Ronald, que pela primeira vez numa COP nós teremos um pavilhão do agro. E nós também estaremos lá na semana que vem para trazer muita informação, porque o agronegócio preserva no Brasil. Temos o Código Florestal mais moderno do mundo e é preciso também dar espaço para esse setor importante da economia brasileira que tem muito a dizer e muito a ensinar sobre preservação. Com toda certeza, o principal interessado em preservar o habitat natural, preservar a floresta, preservar manancial, é o próprio produtor rural. Porque ele sabe mais do que nunca que ele não pode destruir a joia dele. E eu que acompanho o meio rural muito de perto, eu sei bem disso. O produtor rural, ele está ali para preservar a nascente, ele está ali para manter a reserva legal. O Brasil, gente, presta atenção, é o país que mais preserva a floresta no planeta. Tem desmatamento? Tem, assim como tem no mundo inteiro. Mas não tem um lugar no mundo que tenha tanta floresta como nós temos aqui no Brasil, sabe?
desde o início da ocupação do solo brasileiro, há mais de 500 anos, se você comparar aquela época com hoje, você vai ver que mudou, é claro, mas que a proporção de mata preservada que nós temos hoje, ela supera tantas outras nações. Então é importante o governo cada vez mais também olhar para esse lado e puxar o produtor rural como aliado e não como inimigo, cara. Às vezes você olha para o produtor rural como se fosse um criminoso. Ah, o cara tá plantando soja, tá plantando milho, tá colocando gado no Pantanal. Pelo amor de Deus, é um criminoso. Pô, a gente tem que comer. E para você comer de forma racional, cuidar do meio ambiente, você precisa trazer esses produtores para perto, entender as dificuldades que eles têm e ajudar a resolver essa dificuldade. Não é só ficar jogando problema. O produtor hoje, quando ele precisa de uma licença para fazer um poço d'água ou para abrir lá um pedacinho para colocar água pro gado, o cara ele é visto ali como um bandido mesmo, sabe? E não consegue. Depois de muito tempo, muita discussão, depois de muito suor, às vezes consegue determinadas licenças. Então nós precisamos evoluir muito nesse sentido. Pedrão, querido, obrigado, viu? Parabéns aí, um abração. Joel, peraí, tenho mais uma coisa para te falar. Opa! Quero te falar o seguinte, eu aprendi uma coisa aqui ontem no restaurante que você vai usar, tenho certeza que é bem a tua cara. O quê? Você já comeu maniçoba? Já, claro que sim, pô. Maniçoba não é muito bonito, né? Vamos Não. falar a verdade aqui, né? Uma feijoada Sim. ali, uma mistura. Então não é muito bonito. Então o garçom ontem me ensinou assim, falou, olha, a maniçoba, você tem que falar que é que nem você. Sua mãe não te fez bonito, mas te fez gostoso. Boa, toda vez que eu soltar um prato, eu vou falar essa, vou lançar essa, Pedrão. Solta essa aí que você vai faturar, tá bom? Sensacional, meu irmãozinho. Valeu, Pedrão. Fica com Deus, querido. Valeu. Tchau, Pedro. Ronald e Joel, Valeu. até já. Um abraço pra Abraço. vocês. Ó, enquanto o Pedro tá falando, vamos colocar aqui no ar umas imagens que o Pedro fez pra gente agora há pouco de como as coisas ainda estão por fazer. Ó, isso aí é uma parte da passagem das pessoas. O Pedro tava ali perto. Tudo empilhado. Né? E tem bastante coisa pra ser montado. Ó, tem geladeira, mas tem muita coisa ainda faltando acabamento, colocar equipamento, colocar cadeira, posicionar as coisas, colocar tapa. Ih, rapaz, tem um monte de coisa, mas parece evento, né? Evento. Sabe quando o evento tá chegando o dia e você acha que não vai acabar? A Fórmula 1 sempre foi assim aqui em São Paulo. Sempre parecia que não ia dar de jeito nenhum. E no fim dava. Mas tem geladeira dentro da embalagem ainda, coisa pra lavar a mão. Ih, tem um monte de coisa. E a gente tá. Quem tá acompanhando Você vê, pela assusta, nossa né? live, você acha que não vai dar tempo. Mas no fim sempre dá. Né? E você acompanha tudo isso também nas nossas redes sociais.